âmbito do cumprimento dos planos Velocidade Moderada e Polícia de Trânsito Livre de Corrupção, o Departamento da Polícia do Trânsito do ramo da Polícia de Ordem e Segurança Pública do Comando Geral, através dos departamentos da Polícia de Trânsito dos comandos provinciais da Polícia da República de Moçambique, realizou várias ações educativas e operativas com vista à redução do índice de acidentes de viação e suas consequências. Tendo no período em análise registrado um aumento de índice de acidentes de viação em 6 casos, correspondente a 21 contra 15 casos comparado com o igual período anterior. No que concerne aos danos humanos, houve igualdade de número de mortes em 16 casos, comparado com o igual período anterior, respectivamente. Relativamente aos feridos graves, houve redução em um caso, ao registrarmos 9 contra 10, e aumento nos feridos ligeiros em 8 casos, ao somarmos 17 contra 9 casos, comparado com o igual período anterior, respectivamente. Quanto aos danos materiais avultados, houve aumento em 5 casos, ao registrarmos 17 contra 12, com igualdade de números de casos nos danos ligeiros em 8 casos. Acidentes de viação e suas consequências por província. As províncias com maior índice de acidentes de viação a saber foram Niassa, com 3 casos de acidente de viação contra 1, Zambésia, com 2 casos de acidente de viação contra 1, Gaza, com 3 casos de acidente de viação contra 1, e Cidade de Maputo, com 8 casos de acidente de viação contra 2. E no que diz respeito à perigosidade, destacaram-se as províncias do Niassa, com 6 mortos contra 1, Zambésia, com 2 mortos contra 1, e Gaza, com 3 mortos contra 1, casos comparados com o igual período anterior, respectivamente. Tipicidade dos acidentes de viação. Quanto aos tipos de acidentes de viação, destacaram-se os choques entre carros, com 5 casos contra 4, despistamento, com 6 casos contra 5, e choque entre carros, moto, com 3 casos contra 0, e choque carro-ciclomotores, com 2 casos contra 0. E acidentes segundo os dias de semana. Durante a semana, destacaram-se os seguintes dias: quarta-feira, com 3 casos de acidente de viação contra 1, quinta-feira, com 5 casos de acidente de viação contra 2, sexta-feira, com 4 casos de acidente de viação contra 2, e domingo, com 5 casos de acidente de viação contra 3. E horário em que se deram os acidentes de viação. Temos no intervalo das 6 às 9 horas, com 5 casos de acidente de viação contra 2, e das 9 às 12 horas, com 5 casos de acidente de viação contra 3, e das 15 às 18 horas, com 3 casos de acidente de viação contra 2, casos comparados com o igual período anterior, respectivamente. Quanto à participação dos condutores nos diversos acidentes de viação, destacaram-se as idades compreendidas entre 25 a 31 anos de idade, com 6 casos de acidentes de viação, e 39 a 45 anos de idade, com 9 casos de acidentes de viação. Da análise feita, concluímos que a velocidade excessiva foi a principal causa dos acidentes de viação. E das nossas atividades, resultados operativos, atividade de educação pública. Durante o período em análise, realizou-se várias ações de educação e foram educados 7.206 contra 5.802 alunos. E educamos 37.158 contra 33.856 condutores. E educados 385 contra 324 professores. E também educamos 17.101 contra 14.863 motociclistas.
e foram ministradas 69 contra 11 palestras. E sensibilizamos 28.156 contra 19.889 vendedores dos mercados formais. E quanto à atividade operativa, durante a semana em análise, foram fiscalizadas 68.887 contra 69.747 viaturas. Foram impostas 4.770 contra 6.407 multas. Apreendidos 209 contra 187 veículos. Realizadas 2.052 contra 1.812 ações de controle de velocidade. Apreendidos 528 contra 654 cartas de condução. E detidos 8 contra 16 condutores por condução ilegal. E apreendidos 104 contra 86 livretes e foram realizadas 2.343 contra 2.786 patrulhas. No que tange a combate à corrupção, relativamente ao combate à corrupção, registramos uma redução em 4 casos de condutores detidos por tentativa de suborno aos agentes da Polícia de Trânsito, ao somarmos 67 contra 71 casos comparado com o igual período anterior. Quanto a medidas de prevenção do novo coronavírus, no âmbito da contenção de propagação do novo coronavírus, o Departamento levou a cabo várias ações que resultaram em 21.609 contra 13.149 veículos de transportes públicos de passageiros e semicoletivos controlados. E 920 contra 902 passageiros desembarcados por excesso de lotação. 136 contra 132 atuações por excesso de lotação. 626 contra 23 veículos apreendidos por esses condutores terem desobedecido o Decreto 79/2020. 4.255 contra 1.773 mototáxis controlados e 5.612 contra 4.893 bicicletas controladas. E, de modo geral, podemos dizer que a semana foi estacionária no que tange a resultado morte. Podemos dizer que temos resultados positivos em termos de condutores que catam a lei, né? Que é o Código de Estrada. É verdade que no universo de pessoas sempre há aqueles desobedientes, mas nós, como polícia, a nossa tendência é de incutir cada vez mais e buscarmos esses condutores para que não se enveredarem em comportamentos negativos e entender que uma vida é preciosa, então devem se pautar em cumprir as regras do trânsito. Alguma mensagem geral? A nossa mensagem vai a todos os utentes da via pública, desde o condutor até o peão, para que cumpra com as regras do trânsito, mas especialmente ao condutor, porque no que tange ao peão, nós sabemos que aqueles peões que não têm noção da lei, não têm noção de uma convivência estradal. Então, mas o condutor já passou de uma escola, tem um conhecimento básico de como se fazer a via pública. Então, pedimos aos condutores para se comportarem da melhor forma possível na via pública, tendo em conta esses peões.